Ok, pessoal? Então vamos para o segundo exemplo de eliminatória simples. Vamos falar agora, mostrar um exemplo quando o número de participantes não é uma potência de 2. Neste caso, a gente já sabe que um ou mais participantes vão passar direto para a segunda rodada, ou seja, vão ficar de bye, de stand-by. O nosso exemplo vai ser com 10 equipes. Então, o procedimento é o mesmo. Enumero de 1 a 10 na vertical, passo o traço ao lado de cada um dos números. Feito isso, eu tenho agora que ver quantas equipes vão passar direto para a segunda rodada. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que ver quais são as potências de 2 que tem dentro desse número de participantes. Eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 8. A próxima potência de 2 é 16. Eu não tenho 16, eu tenho 10. 10 para 16, faltam 6. Isso quer dizer que 6 equipes vão passar direto para a segunda rodada. Como é que eu faço isso? Eu distribuo 3 em cima, 3 embaixo. 1, 2, 3 e 1, 2 e 3. Pronto. Passei as equipes que ficaram de stand-by na primeira rodada. Agora vou fazer os confrontos da primeira rodada, sempre fechando de cima para baixo. Então, eu venho aqui, este com este, este com este. Então, esses aqui vão ser o jogo de número 1 e o jogo de número 2. Agora eu vou fazer os confrontos, vai sair um vencedor daqui e um vencedor daqui. Pronto. Feito. Para eu ter certeza que está correta a minha montagem, obrigatoriamente na segunda rodada, o número de participantes que sobraram tem que ser uma potência de 2. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 uma potência de 2, então está corretinho a nossa elaboração do nosso esqueleto. Então agora vamos dar continuidade. Sempre o quê? Fechando de cima para baixo os confrontos. Ok? Então agora, vamos enumerar os jogos. Eu posso enumerar de cima para baixo sempre, tá, pessoal? Mas por uma questão de bom senso, vejam que essas equipes aqui acabaram de jogar. Então o que é que a gente faz? A gente distribui. Então, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5 e jogo 6. Que é para dar um descanso maior para essas equipes que acabaram de jogar. Lembre-se que é torneio, e torneio é uma competição muito rápida, então os jogos acontecem um atrás do outro. Feito isso, vamos fazer os confrontos, né? Pronto, saiu o vencedor e agora já vamos para as nossas semifinais. Aí eu tenho o jogo, o último jogo foi o 6, né? Então jogo 7 e jogo 8. Vamos fazer os confrontos, vai sair um vencedor de cada confronto e aí temos a final. Esse é o jogo de número 9. Lembra da fórmula? Para eu saber o número de jogos de uma competição eliminatória, sempre número de participantes menos 1. Se eu tenho 10 participantes menos 1, 9 jogos, está certinho o nosso esqueleto. Sai o vencedor, que é o campeão da competição. Ok? Agora, nós vamos transformar este esqueleto em uma tabela de jogos. Vamos novamente colocar as letras para identificar as equipes.
ficou de A a J. Vamos então a montagem da nossa tabela. Aí tem que ter atenção nisso, tá bom? Quem está iniciando tem que ter muita atenção para não se equivocar. Na hora de transferir os jogos para a tabela, se errar, vai dar uma complicação, né? Então tem que estar muito atento. A gente, quando está conversando, acaba às vezes passando batido nisso. Com o tempo isso daí flui naturalmente. Então atenção nisso. Qual é o meu jogo 1? Olha o jogo 1 onde é que está. Quem é que vai se enfrentar nesse jogo? É o D contra o E. Então eu vou colocar lá, primeiro jogo. Nosso segundo jogo, F e G. Vamos lá. Terceiro jogo, A e B. Quarto jogo, I e J. Quinto jogo, olha aqui, ó, vai jogar o C com o vencedor do jogo 1. Então, C contra o vencedor do jogo de número 1. Jogo 6, vencedor do jogo 2 com H. Vamos lá. Vencedor de 2 contra o H. Jogo de número 7, ó. Vencedor de 3 com vencedor de 5. Jogo de número 8, vencedor de 6 contra o vencedor de 4. E por último, o jogo de número 9, vencedor de 7 contra vencedor de 8. Assim nós temos a nossa tabela montada. Uma dica que eu quero dar para vocês. Toda vez que você for montar uma tabela, você colocou o nome das equipes aqui, quando se tratar de colocar vencedor de 2, de 3, enfim, você pode ter uma opção na sua tabela lá, ou fazer com uma tinta mais fraca e passar um pincel mais forte em cima, ou você prepara umas plaquinhas com o nome das equipes, conforme vai vencendo, você vai colocar o nome da equipe aqui, colando a plaquinha. Outro detalhe importante, depois que eu monto o esqueleto e montei a tabela, coloquei lá para os alunos, eu peço sempre para estarem atentos nesta situação aqui da ordem dos jogos, que pode confundir um pouquinho a cabeça deles. Lembre-se que a gente está falando sempre dentro de uma realidade da escola, e você pode estar trabalhando com Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio fica mais fácil de entender uma situação dessa. Ok? Esse foi o nosso segundo exemplo.